Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, através da palavra do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Mateus capítulo 17, do versículo 14 até o versículo 21, que fala sobre a cura de um jovem possesso. Também a passagem bíblica da mulher cananeia, que está em Mateus 14, do versículo 21 e 28. Estaremos através desses dois textos e no contexto do texto, buscando entender, através da palavra de Deus, o que é possuir fé e a força desta fé e o resultado que esta fé nos proporciona. Porque há uma procura do ser humano em possuir a fé, porque a Bíblia diz que a fé move montanhas. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, que se aguarda. A fé, nós sabemos que os heróis da Bíblia Sagrada, através da fé, eles romperam, eles venceram a arena, eles venceram fornalha, eles venceram o deserto, eles venceram as lutas, as guerras, onde o número de inimigos era infinitamente maior. Como possuir esta fé? E também interessante, nós vamos descobrir em quem nós devemos depositar a fé, porque a fé é crer em algo. E aqui nós vemos que Jesus ele vai trazer aqui grandes feitos nesses dois textos de milagre. E nós vivemos num mundo a qual nós precisamos de milagre, mas o milagre só ocorre através da fé. Diz assim o texto, no capítulo 17, a cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão e aproximando-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Nós já vamos dar continuidade. É interessante que este pai, ele se ajoelha diante do Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando alguém está precisando de algo, ele tem que ser humilde ao ponto dele se ajoelhar. E aqui, este pai não está se ajoelhando diante de um Deus morto, de maneira alguma. Ele está se ajoelhando diante do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Pai se ajoelha diante do próprio Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele diz que os discípulos do Senhor Jesus não pôde socorrê-lo, não pôde libertar o seu filho. E Jesus aqui, ele exclama dizendo: ó geração incrédula. O grande obstáculo para obter o milagre é a incredulidade. A pessoa tem que crer em Jesus Cristo, somente nele, e tirar a incredulidade, porque a incredulidade é você olhar para o problema e não olhar para aquele que resolve o problema. Se você olhar para o problema e não olhar para aquele que tem o poder, na hora que os discípulos foram orar por este menino, a mente deles deveria estar em Cristo, confiando nele e pedindo através dele. E tendo esta fé, por certo, o mal seria repreendido, porque Jesus aqui o chama de incrédulo. Eles estavam preocupados com a situação e a fé deles não estava apoiada em Cristo.
Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então, muitos buscam resultado em suas vidas, mas a fé que eles têm, o pensamento, a mente deles na hora, está apoiada em algo terreno, em algo desta terra. Nossa mente tem que estar ligada a Deus, que é eterno, Senhor sobre todas as coisas, e saber que de lá vem um socorro para tudo que aqui é impossível nós obtermos. E isso é através da nossa oração, da nossa vida de jejum, de consagração. Pois, portanto, Jesus fala no versículo a seguir, dizendo assim: mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então, a fé, ela nos traz, quando para nós obtermos a fé e a fé crescer dentro de nós, como um pé de mostarda, que a semente é pequena, mas ela se torna uma árvore grande a ponto de poder servir. É uma planta que ela passa a servir a outros, ajudando na alimentação. O que nós devemos aprender aqui? Que uma vida de oração é uma vida de intimidade com Deus. E sem intimidade com Deus, não tem como nós acessarmos as coisas que nós queremos na parte de milagre, em toda a área que só Ele pode operar. Imaginamos que você não tem amizade com uma pessoa, você ignora aquela pessoa, e aquela pessoa tem ali no seu quintal uma fruta que você gosta muito, mas você não tem amizade. Se você não fizer amizade com esta pessoa, você não terá liberdade de pedir a esta pessoa uma daquelas frutas, mas quando você tem intimidade, você tem liberdade de pedir, e você, por formar uma amizade, você acredita que aquela pessoa vai te dar. Então, com este relacionamento, encontra-se a facilidade de você obter. Assim, a nossa amizade com Deus é através da oração e do jejum. Perdemos muito tempo distraído com as coisas do mundo, pouco oramos, pouco jejuamos, e pouco poder temos, e pouco milagres vemos. Mas quando nós aplicamos nossos corações numa intimidade com Deus, então o poder extraordinário do Senhor vem sobre nossa vida, e nós pedimos, e o Pai concede ao Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos concede a vitória do milagre, e o milagre não se explica. O motivo da fé é a intimidade, é a vida de oração, é a vida de consagração. E também vamos ver neste texto, que é em Mateus capítulo 15, da mulher cananeia, qual foi a declaração e como foi a declaração desta mulher da grande fé. Se ela não tinha uma vida de jejum, de oração, ela não pertencia ao povo de Deus, ela era do povo gentio, ela não era do povo de Israel. E como nós vamos descobrir aqui como que ela foi atendida. Quantas pessoas no mundo precisando de vitória, e às vezes a bênção da pessoa não é nem pelo que o pastor orou. O pastor orou e Jesus operou. Não, foi pela pessoa. E aí você fala, mas ela é desprovida de conhecimento. Ela não serve ao Senhor Jesus. E como que ela encontrou esta fé? E nós vamos descobrir também que a fé
brota no coração do homem, mesmo ele não tendo grande conhecimento e experiência. E aí nós vejamos qual a virtude que estava sobre esta mulher, que fez com que ela alcançasse a sua vitória. Diz assim o texto: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Nós já vemos aqui que essa mulher, ela vem clamando e ela recebe de Jesus o silêncio. Nós já vamos descobrindo que esta mulher aqui é uma mulher que não desiste. Ela não desiste. Ela não tem grandes conhecimentos, mas ela soube que Jesus é a solução. E ela não desiste, mesmo com o silêncio do Senhor. Ela permaneceu clamando. E nós vemos que também ela prostou-se diante do Senhor. Ela se ajoelhou quando ela se aproximou. E ela foi, o que ela fez? Ela adorou. Uma coisa importante é a pessoa saber. Eu já ouvi falar que Jesus cura. Eu não sirvo, eu não pertenço ainda à família, mas eu creio e eu vou adorá-lo do meu jeito. Olha as virtudes e a atitude desta mulher. E ela disse: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então Jesus diz assim, como ele disse que os filhos dele, ele veio para Israel, e aí ele vai e diz para ela que não era bom pegar o pão e dar aos cachorrinhos. Mais uma prova, essa mulher, ela passa a enfrentar. Muitas vezes a pessoa está numa situação difícil, mas ela precisa ser colocada à prova. Você precisa ser colocado à prova. Tem até um dizer assim, Deus complica, depois ele descomplica e depois explica porque aquilo foi complicado. Porque na verdade Deus quer trabalhar em nós e descobrir em nós se o ser humano realmente está pronto para poder suportar certos períodos da vida para sair lá na frente aprovado. E esta mulher, ela foi passando por essas provas que Jesus estava tendo para com ela, mas para descobrir se ela realmente estava crendo nele. E aí ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela falou: os cachorrinhos também comem da migalha. Mostrou o quanto humilde ela era e o quanto ela estava esperando de Jesus um pequeno milagre, que para ela era grande, mas que para Jesus aquilo era uma coisa que para Jesus é a facilidade de resolver qualquer tipo de problema. Então, mas ela, com aquela atitude dela de dizer: uma pequena migalha que cair, Senhor, é suficiente para mim. Eu preciso dessa solução. A pessoa que está precisando, ele tem que estar satisfeita em receber, que seja coisa pequena. Porque a pessoa que está precisando, só ela sabe que mesmo pequeno que é, mas ela se alimentando daquilo, e ela sabendo que aquilo vai salvá-la. Então isto que é a importância de quem precisa. Quem precisa, como diz alguma expressão, não estica as pernas. Fica satisfeito pelo pequeno acolhimento que se recebe. E esta mulher estava afim disso. Me acolhe assim, Senhor, me socorre, Senhor. Pode ser pequena essa migalha, mas permita que eu coma dela.
Então lhe disse Jesus, olha o que Jesus declara para ela. Ó mulher, grande é a tua fé. No outro texto, Jesus fala uma pequena fé, tamanho de um grão de mostarda. Aqui Jesus já está falando para esta mulher que a fé dela é grande. Por que foi grande? Porque ela suportou a espera, o silêncio. Ela suportou uma palavra dura. No entanto, ela não se ausentou dos pés de Jesus. Ela permaneceu porque o foco dela estava em Cristo e sabia que Ele era a solução. Você não pode desistir da tua bênção em meio a um processo, às vezes, de espera. Mas você tem que dizer assim, o meu Redentor vive e Ele fará justiça. Você deve insistir. E foi o que ela fez. E mais uma vez leio aqui. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que você tome, por exemplo, esses 2 textos bíblicos. Tenha fé através da oração e do jejum. E tenha fé através da humildade, da insistência e da espera. Sabendo que tua fé está apoiada sobre a rocha, tua fé está em Cristo. Não está em um Deus de madeira, nem um Deus feito qualquer que seja a matéria. Tua fé está em Cristo. Põe a sua fé nele. Quando orar, você diz assim, Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio no Teu amor. Eu te peço em nome, aleluia, de Jesus, ó Deus. Socorre-me. Tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra. E o poder está em Tuas mãos. Socorre-me. Só o Senhor pode me socorrer. Você vai fazer esta oração e tenha certeza, Ele vai responder. Porque Ele é um Deus que ama abençoar aquele que o procura. Ele não despede ninguém vazio. Se você está vivendo aí um momento difícil na sua vida, confia nele. Eu estarei orando por você neste momento. Eu não sei o que você no momento está vivendo, se está desesperado porque a saúde, o médico, o diagnóstico que passou para você é uma causa impossível, ou se você está com seu filho envolvido em tantas coisas erradas, nas drogas, na prostituição, ou o filho está rebelde, desobedecendo, ou a família está destruída, você como pai, a sua esposa já não tem um bom relacionamento, vice-versa, ou é problema de saúde, como eu disse, qual seja o problema que você esteja vivendo, qual seja o problema, eu vou estar orando por você, você coloque a mão no teu coração e creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, que Ele vai responder e vai te dar vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença, intercedendo, pedindo, com carinho, com amor a Ti. A Tua palavra nos diz que em Teu nome, tudo que pedirmos em Teu nome ao Pai, o Senhor concede. É o Senhor que realiza um milagre. É o Senhor que opera. O Teu filho está agora me ouvindo, a tua filha também, estão precisando de um milagre, estão vivendo um momento difícil. Muitos deles estão angustiados, não têm mais esperança, muitos deles estão querendo tomar atitude, até atitude, Senhor, de terminar com a sua própria vida. Estão tão angustiados, desesperados. Mas eu peço, Senhor, que visite esta vida, visita esta vida, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, com as tuas mãos poderosas, repreender todo o mal. Em nome de Jesus, todo o mal seja repreendido. Eu, em nome de Jesus, declaro a vitória sobre a sua vida, que você receba, a partir de agora, a visita do Senhor, a bênção do Senhor, e que você possa, depois dar testemunho, que através da oração recebida, aleluia, da fé depositada em Cristo, aleluia, você possa testemunhar que o Senhor é Deus.
Por isso eu oro, creio na tua vitória, creio que Jesus é poderoso e que Ele é aquele que visita e que repreende o mal. Ele é o Deus de perto, o Deus de longe. Aleluia, não importa, Senhor, meu Deus, a situação que essa pessoa está atravessando. Eu creio no milagre desta pessoa e eu entrego ela em tuas mãos, certo da vitória. Em nome de Jesus. Amém. Fique aí com a paz do Senhor, creia nele e viva por fé. Fé em Cristo Jesus, porque Ele é a solução para todos os seus problemas.